Boa noite. Eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo aqui, se eu falava, se eu não falava sobre esse assunto. Mas algumas coisas me fizeram decidir por falar. Uma delas é que algum tempo atrás vieram me questionar em relação aos anticoncepcionais serem ou não serem abortivos. E a outra questão é que eu percebo que a maioria das mulheres elas não conhecem como que funciona o próprio corpo, né? Não tem esse autoconhecimento. Então eu decidi vir falar sobre isso. Mas eu não posso responder essa pergunta, se os anticoncepcionais são abortivos ou não, sem explicar o porquê de toda essa questão e essa discussão em torno desse assunto. Sobre isso, e que é um tema que não há consenso, mas eu vou tentar explicar. Então vamos lá, para a gente conseguir definir o que é aborto, a gente precisa partir do princípio de entender o que é vida e quando ela começa. Então é isso que eu percebo que muitas pessoas não sabem ou não têm uma opinião sobre. Então eu vou tentar falar de uma forma bem simples. A fecundação ocorre no encontro do óvulo com o espermatozoide. Após a fecundação, após algumas horas e alguns dias, esse óvulo, que agora tem o nome de zigoto, né, ele vai migrar até a parede do útero e vai se implantar ali. E a partir desse momento vai se desenvolver. Agora vamos tentar entender como que funciona o mecanismo de ação do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele impede a ovulação. E até aí tudo bem. Se a mulher não ovulou, não tem óvulo, então o espermatozoide não vai encontrar com nenhum óvulo e não vai ocorrer a fecundação. Porém, a questão é que nem sempre o anticoncepcional vai impedir a ovulação. Então, pode ocorrer da mulher ovular e de ocorrer essa fecundação, esse encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, o que o anticoncepcional vai fazer, que é o segundo mecanismo de ação? Ele vai provocar uma descamação na parede do útero e o útero vai se tornar um ambiente inóspito. Ou seja, como se fosse um ambiente hostil, né? O zigoto, né, o embrião, vai chegar no útero, mas não vai conseguir se fixar, não vai conseguir se implantar na parede do útero. Então, o que vai ocorrer? Esse embrião, ele vai ser expelido. E a mulher, ela não tem como ela saber se ela ovulou ou não, ou se esse embrião não conseguiu se fixar na parede do útero e foi expelido. Então, se a vida ela começa no momento da fecundação, ou seja, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, então o anticoncepcional, ele é sim abortivo. Ou melhor, ele pode ser abortivo. Caso ele não impeça a ovulação, então o segundo mecanismo dele de ação é abortivo. Mas por que ele não é considerado abortivo? Porque o entendimento aqui no Brasil, e isso também está no Código Penal, é que a vida ela começa somente a partir da fase da nidação, que é quando o embrião se implanta no útero, ele se fixa no útero. Só a partir dali é considerado que há vida. Então, a fecundação não é considerado vida. E aí entra um debate, porque segundo a biologia e segundo a genética, a vida ela começa a partir da fecundação. Porque a partir da fecundação, onde o espermatozoide e o óvulo se encontram, algumas horas ali começa uma divisão celular e a partir daquele momento existe um novo código genético. Então, o zigoto não é mais uma extensão do corpo da mulher. Ele tem o seu próprio código genético. Não é nem do homem nem da mulher. É um novo código genético. Então, ele já é considerado um novo indivíduo, de acordo com a genética
e de acordo com a biologia. Porém, não existe um consenso de quando exatamente que inicia a vida no meio científico. Então, por isso que tem essa divergência de pensamento. E isso muda de país para país. Então, em alguns países, por exemplo, onde o aborto é legalizado, eles consideram que não é vida enquanto o feto não tenha o cérebro formado. Em outras visões também, consideram que não é vida enquanto o feto não produz, não forma os pulmões. Então, assim, é uma variação muito grande de conceito do que é vida. E eles não vão ensinar isso no colégio ou na faculdade. E o seu médico também não vai dizer nada sobre isso. Porque nem é por mal, é porque ele não acredita que seja um método abortivo. Só que isso deveria levar em consideração, né, o que você acredita. Mas aí você pode pensar assim, Eliane, mas quem é você ou quem sou eu para definir quando começa a vida de fato? Realmente, não tem como a gente afirmar qual é a verdade. Mas você pode partir do pressuposto, se você não quer errar ou correr o risco de errar, então que você considere que a vida começa na fecundação. E um detalhe, é por isso que a maioria das religiões, elas defendem que a vida começa na fecundação. Tanto que essa é a posição oficial da Igreja Católica, né? Exatamente por isso, para não ficar no achismo e correr o risco de estar errado. A questão é que todos os métodos anticoncepcionais, hormonais, seja a pílula, a injeção, adesivo, isso inclui também o DIU, eles têm esse mecanismo de ação. Isso sem falar que os contraceptivos hormonais, eles trazem efeitos colaterais para o corpo da mulher a curto e a longo prazo. Então, a mulher ela tem que considerar também isso quando ela vai escolher um método. Então, a mulher tem que saber desses efeitos e desses riscos, estar ciente disso. Tanto a curto prazo, quer seja a diminuição da libido, a dores de cabeça, até o risco de trombose e de maior chance de desenvolver câncer de mama. Eliane, mas trombose, câncer, é 1%, né? É muito raro de acontecer. É raro, mas você pode ser 1%. Não tem como saber. Então, você tem que estar ciente quando você vai fazer a sua escolha. Mas então, o que fazer? Já faz alguns anos que eu deixei de tomar anticoncepcional e, a princípio, foi por conta dos efeitos colaterais. E eu comecei a estudar, ver alternativas, e comecei a me aprofundar, né, em outras questões como essa, em relação ao aborto. E que eu descobri que é uma onda que está crescendo muito agora, que são as mulheres que estão fazendo os métodos, são considerados métodos naturais. E esses métodos naturais, como o Billings, e como também tem um aplicativo que lá nos Estados Unidos ele é aprovado pela FDA, que é como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, e ele é considerado um método contraceptivo eficaz, tão eficaz quanto a pílula, se feito corretamente. E não é a tabelinha. Então, esses métodos naturais, eles têm eficácia comprovada, se feitos corretamente, eles não são tão práticos quanto você tomar uma pílula ou uma injeção, claro, mas eles são tão eficazes quanto uma pílula